Olá, boa noite, dando início a essa live especial, tratando desse tema que tem chamado muita atenção das pessoas. Algumas pessoas já estão entrando aí para acompanhar a gente. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, é um prazer passar essa noite com vocês. Márcio, que vai fazer essa live comigo, já está entrando. Só lembrando que essa live é a propaganda pragmática, psicoterapia e cursos como Rios. E semana que vem ela deve entrar no canal da Pragmática Psicoterapia e Cursos. E se o Márcio quiser também, vai entrar no canal dele, lá do YouTube também, tá? Então lembrem-se de, quem não seguir a gente ainda, siga. Quem não está inscrito nos nossos canais, se inscreva, curta nossos vídeos, comente, tire dúvidas. Eu tendo a ser sempre muito solícito para tirar as dúvidas de vocês. Eu imagino que vão surgir muitas, porque a discussão de hoje é uma discussão bem complexa. Oi, Lucas, obrigado pelas palminhas. É uma discussão que mexe muito com afetos em vários níveis. E, enfim, eu achei muito bacana discutir essa questão com o Márcio, porque a gente já fez uma live aqui, divulgando, está no nosso canal do YouTube, está no nosso Reels também, que foi uma live discutindo o papel dos manuais em terapia analítica comportamental e a importância deles para uma prática baseada em evidências. E eu acho que isso tem tudo a ver com uma discussão que a gente tem, marcado a atuação da análise do comportamento aplicada à clínica, tanto de adultos e quanto com crianças neurotípicas ou não, principalmente autistas, né? Então, boa noite, Márcio, bem-vindo. Vou deixar você cumprimentar o pessoal aí antes de a gente começar. Boa noite, Guto. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Beleza, vamos lá então. Tá, então, gente, só contextualizando um pouco como é que começou essa história. Então, a Natália Pasternak, ela teve um papel relevante na época da pandemia, numa contraposição aí entre conhecimentos pseudocientíficos, né, como tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, e uma oposição à vacinação e tal, com teorias da conspiração e coisas do gênero. E a Natália foi uma das pesquisadoras nacionais que teve um papel importante aí na defesa da ciência, e gerou-se até uma dicotomia entre a ciência e os outros tipos de conhecimento. Eu até costumava até falar com o próprio Márcio de que é uma visão até um pouco ingênua de ciência, como se existisse a ciência, o método, e não houvesse controvérsia dentro da própria ciência, mas quando a gente tinha um inimigo comum muito perigoso, eu acho que esse debate aí até ele ficou um pouco de fora, mas ele é resgatado um pouco com esse livro que ela escreve com o marido dela, que se debruça, é um livro para leigos, isso ficou bem claro numa entrevista que eu vi ela dando, numa live que eu vi ela fazendo ontem. É um livro para leigos, né? E o mote desse livro é justamente que leigos, quando forem ser usuários de alguns tipos de serviços, seja de dietas da moda, seja de astrologia, seja de psicanálise ou de outras terapias, como constelação familiar, o que eles têm que saber para decidir se vão tentar usufruir desses tratamentos ou não. Então, eles defendem que não estão, por assim dizer, não é um tratamento, não é um texto acadêmico, por assim dizer, e fazendo um escrutínio acadêmico dessas formas que eles estão chamando de psicociências ou outros absurdos que vocês não devem levar a sério. Então é um nome bem potente, né? Chama bastante atenção. E nesse texto ela resgata algumas das críticas da psicanálise que não são de hoje, não são novidades. Então eu li o capítulo dela e a gente vê, são coisas que são discutidas da psicanálise há muito tempo, a questão da circularidade, a questão de fica a cargo do próprio analista verificar se a teoria dele está sendo refutada ou corroborada a partir do que ele observa do paciente dele, e aí não tem ninguém para... Né? Então, ela traz uma discussão
e, e também resgatando uma discussão aí, é muito importante a participação do Márcio, de como produzir evidência de pesquisas clínicas, mas, ao mesmo tempo, respeitar as especificidades de ciências como a psicologia e outras ciências humanas. Então, esse é um aspecto que ela toca nesse debate. Ela fala que é para leigo, mas eu acho que leigo vai ter dificuldade para entender esse capítulo. Não está muito palatável. Eu acho que tem que ter muitas referências. Que nem você assiste um filme que tem muita referência, então tem mais ou menos isso, assim, muita referência de coisas que você, se não tiver feito psicologia, talvez você tenha dificuldade de entender, né? E para finalizar a minha introdução, eu achei o texto dela também um pouco apaixonado, assim, muitos afetos. Dá para sentir um ódiozinho no coração dela, da psicanálise. Não estou fazendo uma análise funcional selvagem do que está controlando o comportamento dela, mas você nota ali que algumas das críticas ela é carregada assim, de uma passionalidade, além dos grandes argumentos que ela coloca lá no texto dela. Paralelamente, pouco tempo depois, na Carta Capital, um portal relevante, teve seu papel aí também nessa época de polarização política, um portal de notícias identificado com a esquerda, que publicou um texto, né, na coluna Opinião, de uma psicanalista, em que ela vai fazer uma defesa da psicanálise como ciência. E nesse texto, além dela defender a psicanálise como ciência, com alguns dos seus argumentos, ela questiona a TCC, que é apontada no capítulo da Pasternak como uma alternativa de terapia que conseguiu uma evidência que é utilizada nos mesmos moldes das outras ciências da saúde, e ela faz umas críticas ao behaviorismo radical, ou análise do comportamento, e críticas, né, vou deixar o Márcio falar um pouquinho sobre isso, mas críticas meio demodês, né? Então ela dá uma confundida com o behaviorismo metodológico, né, fazendo referência ao Pavlov. Ela faz uma crítica em relação à modificação do comportamento, né, quando ela fala que é um tratamento que visa muito mais conformar a pessoa com o que se espera dela, né, por um agente controlador, do que necessariamente vivido propriamente dito, né? Então, faz críticas que, bem, acho que pelo menos tem uns 40 anos aí ou mais de defasagem em relação. E aí muitos analistas do comportamento ficaram bem inflamados com essa história, eu um deles, e a BPMC, ela soltou uma carta, uma nota de repúdio, o link está até no nosso, tá até no Instagram, no Stories da Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos, recomendo que vocês leiam, mas eu quis convidar o Márcio para a gente falar sobre isso com um pouquinho mais de profundidade e calma nessa live. Então, Márcio, mete bronca. Onde você quer começar? Vamos lá. Só um detalhe que é interessante do livro. Como você falou, essa questão de psicanálise, ciência ou não, acho que desde ou talvez antes da época que nós dois éramos jovens estudantes de psicologia, isso já existe. Isso existe desde sempre para todas as teorias. Mas eu acho que uma coisa que pegou aqui vamos chamar de um efeito de frame, que são as outras abordagens que apareceram junto com a psicanálise no livro. Eu estou com o sumário aqui aberto, só para a gente situalizar um pouquinho mais. O primeiro capítulo, astrologia. Segundo, homeopatia. Terceiro, acupuntura e medicina tradicional chinesa. Curas naturais, curas energéticas, modismos de dieta, psicanálise e psicomodismos, paranormalidade, que fica bem estranho, discos voadores, pseudoarqueologia e deuses astronautas, antroposofia e poder quântico e pensamento positivo. Então acho que talvez tenha dado uma reação um pouco maior. Primeiro, porque a Natália ganhou muito vulto, né, durante a pandemia, como você disse. Então, é uma pessoa que, quando fala alguma coisa, muita gente ouve, muita gente presta atenção, né? E também por ter colocado ela, a gente está falando o nome dela, mas os autores são ela e o marido, deixa eu só ver o nome. Carlos
Isso. é. Né? Não, e assim, antes de você continuar, é interessante você falar, porque eu vi eu e Márcio pesquisamos sobre relações de equivalência. E quando você falou, surgiram já duas classes evidentes. Né? Então, a Natália, emparelhada na mesma classe de tudo que é científico, porque em oposição ao que não era científico na época da pandemia, e ao mesmo tempo a psicanálise na mesma classe de equivalência das pseudociências e outros absurdos que não devem ser levados a sério, né? Como astrologia, extraterrestres e por aí vai. Aí dá um impacto maior. Né? Mas aí eu acho que, bom, nós não somos psicanalistas e o nosso papo aqui não é sobre se psicanálise é ciência ou não, né? Podemos até tangenciar o assunto, mas uma coisa que é interessante, só para citar o pessoal também, quando o Guto mandou uma mensagem falando que tinha saído essa reportagem e tal, convidando para fazer a live, aí ele falou assim, não, mas vamos ver o que nós dois pensamos antes de aparecermos ao vivo, porque senão nós podemos começar a brigar ao vivo lá. Mas a gente diverge, né, eu e o Guto, de alguns pontos sobre ciência, análise do comportamento, prática baseada em evidências, mas quando a gente discutiu sobre o assunto, nós dois, a primeira coisa que nos veio à cabeça, né, Guto, foi, peraí, primeiro ponto para discutir se uma coisa é ciência ou não é, o que você está chamando de ciência. Né? Acho que esse é um ponto crucial, acho que é um ponto que a gente precisa estudar mais, precisa ter mais conhecimento de epistemologia, né, ou dos debates aí, de quais são os demarcadores, né, até o que um tipo de conhecimento, de afirmação precisa para ser considerado científico. Se a gente ficar pesquisando na internet, eu acho que a gente consegue justificar que qualquer tipo de conhecimento é científico. Eu fico vendo não me julguem, mas eu fico assistindo alguns podcasts de criacionistas de design inteligente, e o argumento o tempo todo é de que o design inteligente é científico, mais científico do que a própria teoria de evolução natural das espécies e assim por diante. Né? E aí, só fazer alguns interseções com a sua fala. Primeiro, né, eu queria dizer que ciência é o comportamento verbal do cientista. E vai ser considerado científico se estiver de acordo com algumas práticas de reforçamento da comunidade verbal. Ou seja, como nós temos diferentes comunidades verbais, fica muito difícil a gente definir, mapear os usos lógicos desse conceito. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse capítulo que eu li da Pasternak foi que ela, de uma maneira meio rasa, ela parte do pressuposto que existe uma definição aí um tanto quanto hegemônica do que é o que não é científico. E aí, de fato, ela está, de certa maneira, ignorando toda uma discussão epistemológica. Né? Eu até troquei uma ideia com um cara que eu admiro muito, que é o Adriano Facioli, sobre esse tema, e ele falou, isso é uma questão muito da filosofia da ciência, a discussão epistemológica. Né? Então, eu acho que isso trouxe já uma certa problemática para o capítulo. Não que ele esteja errado em tudo que ele está falando, muito pelo contrário, mas ele é uma coisa que a gente tem que se debruçar primeiro, né? O que a gente vai considerar como científico ou não científico. Não sei se a conexão minha ou do Márcio deu uma variada. Márcio, você está com a gente? Se alguém puder me avisar aí se está me ouvindo. Agora você voltou, Márcio. Você está me ouvindo? Agora eu estou. Deu uma travada aqui para mim. Tá, mas assim, resumindo, eu só acrescentei a sua discussão que a gente tem que definir primeiro o que é científico e o que não é. Ou de qual ciência estamos falando. Eu sempre falo com os meus alunos, qualquer coisa que a gente vai discutir, vamos fazer algum recorte aqui do que você está chamando de ciência, o que você está chamando de método científico, para daí para frente a gente discutir. Se nós dois não concordamos sobre o que é ciência, ou a gente discute sobre o que é ciência, ou qualquer discussão para dizer se algo é ciência ou não, é perda de tempo, né? Não vai adiantar nada.
E um ponto, a mesma coisa se aplica também para a análise do comportamento. Uhum. E eu acho que o ponto central, né, de que a gente decidiu fazer essa live foi... Você está me ouvindo? Está com a minha internet. Perfeitamente, estou te ouvindo bem. Tá? Beleza. Gente, é tão anos 90 ficar falando behaviorismo, robotização, autômatos. Nossa, pensei que já tinha passado essa época. E o interessante é que a autora do artigo, a Ingrid, o sobrenome dela, Gerolimite, ela comete o mesmo erro que ela critica. Ela está dizendo, Natália Pasternak e Yossi não entendem da psicanálise, não fazem um recorte epistemológico e falam besteira sobre a psicanálise. E ela faz a mesma coisa em relação à análise do comportamento, né? Uhum. Inclusive, criando, que às vezes aparece na filosofia como uma falácia informal chamada falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? Eu estou discutindo um assunto com alguém, eu crio uma versão simplificada ou distorcida do assunto e fico batendo um boneco que não existe. O espantalho ele imita um ser humano para espantar o povo lá na plantação, né? Ele não é um ente que espanta, é uma simulação. E aí inventa uma análise de comportamento, um behaviorismo que não existe, se existiu algum dia, ficou muito no passado. Né? Ela não inventa, ela ressuscita um zumbi que já tinha sido saco de... Sabe o Judas, né, nas festas juninas? Então ela ressuscita um Judas que já tomou muita paulada, de uma maneira extremamente leviana. Como você falou, muito demodê, anos 80, anos 90, e não faz muito sentido essa altura do campeonato ressuscitar esse espantalho aí, ou esse boneco do Judas, como uma forma de você tirar o foco da discussão que era relevante no texto dela, que defender em certos níveis se a psicanálise era um empreendimento científico ou não. A própria forma como inicia o texto aqui, a hora que vai citar a análise do comportamento, né? Do outro lado, as terapias de linha comportamental inspiradas no método Pavlov. Quantos erros tem nessa frase? Eu só lembro do Luke Skywalker no filme lá, da sessão Skywalker. Ele fala, todas as palavras da sua frase estão erradas. Só me lembrou disso. E é interessante essa frase, que ela fala assim, do outro lado, e aí parece uma infantilidade de um raciocínio maniqueísta, né, do bem contra o mal, assim, que é uma coisa que, se tem uma coisa que é pouco científica, é encarar o debate acadêmico dessa maneira. Eu e os outros, né? Assim, quem é diferente de mim não presta, e soa bastante isso nesse texto. Gente, uma dica, ó, não sei se tem pessoal que está assistindo a gente aí, se tem alguém que não é analista do comportamento, é só um simpatizante, mas assim, não fala de Pavlov, não. O negócio já começou lá, tem uma importância científica, não existe método Pavlov, existem princípios comportamentais. Dizer que as terapias comportamentais estão relacionadas ou inspiradas em método Pavlov, seja lá o que for isso, é completamente... Gente, não sei se vocês estão me ouvindo, acho que o Márcio deu uma travada. Se alguém puder sinalizar se está me ouvindo, ou se travou só para mim. Está me ouvindo? Agora eu estou. Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho na internet. Tá, ok. Mas eu não sei até onde que pegou, Guto. Você falou que o método Pavlov não faz sentido, que nós temos são princípios comportamentais. São princípios comportamentais, isso não define terapias. A gente, quando fala de condicionamento respondente, é um processo dentre centenas de processos comportamentais que, enquanto processos comportamentais, são apenas isso, são processos comportamentais. Agora, como você vai arranjar este conhecimento e utilizá-lo, um conjunto de intervenções para chamar de psicoterapia, são outros
500 cruzados, é outra história. Então, apelar para esse tipo de coisa, né, e aí diz que preenche os requisitos dos autores para serem classificados como ciências. Se a gente pegar ciência como modelo de ciência natural, e se a gente pegar demarcadores como falsibilidade, lá do Karl Popper e tudo, a análise do comportamento é ciência. Psicanálise e outras talvez não sejam, com base nesses critérios, né? E aí não importa se é simples ou não, mas o que o Pavlov fez, o tipo de delineamento para produzir conhecimento era científico. O que o Skinner fez, científico no sentido do ciência natural, de falsear, de aplicar experimentos, de aplica uma condição, mede comportamento, aplica outra, mede comportamento. Se você não entende que isso não seja ciência, não tem problema nenhum, né? Mas nesse sentido, é ciência sim. Agora, uma coisa estranha aqui, eu estava olhando o texto de novo da Carta Capital, estou com ele aqui para a gente comentar, e parece que a parte que ela fala de autismo sumiu do site. Eu não estou encontrando aqui. Tá, e quando você procura, deixa eu fazer um comentário sobre esse ponto que você está falando, porque a origem da análise do comportamento, até o próprio behaviorismo de Watson, ou behaviorismo metodológico, é uma origem bem distinta da psicanálise. Então, a origem foi tentar produzir conhecimento com o conhecimento. Né? A pesquisa básica que tinha como meta lá tentar observar algumas regularidades do comportamento, dos fenômenos de interesse, que era o comportamento. Para observar se as regularidades foram manipuladas as condições, medir os efeitos, né? Tentando estabelecer relações funcionais do que A afeta B e por aí vai. E depois isso gerou um conjunto de conhecimentos que começaram a ser aplicados no contexto aplicado, por assim dizer, mas com uma lacuna muito grande entre a replicação do que se encontrou no laboratório em condições controladas, aquilo que você encontra numa prática clínica. E só mais recentemente, esse tipo de evidência tem sido produzido. A psicanálise ela partiu de um caminho completamente diferente desse. Né? Então, Freud, na sua atuação ali como analista, ele começou a observar as suas regularidades, agora num fórum muito mais íntimo que naquela relação pessoal ali, com o analisando dele, o paciente dele, e fez o que ele chamava muito nos anos do século passado da teoria de armchair, né? Então aquela teoria de você ficar sentado, né? Quem gostava de usar muito isso é o William James, que é um cara que eu admiro bastante, mas era de você ficar se analisando os seus próprios processos para você especular sobre como funciona com todo mundo essa história. Eu acho que Freud faz muito isso e faz isso nas suas observações. Então, ele a priori, ele não queria entender como é que era o comportamento, não queria entender como é que era a mente, não. Ele queria tratar daquelas pessoas. Então, ele começou primeiro por uma tecnologia, observou suas regularidades e criou uma teoria para dar uma certa inteligibilidade àquelas regularidades que ele observou. Então, o que torna muito difícil, até muito esquisito, comparar uma coisa com a outra, a análise do comportamento com a psicanálise, não faz sentido. Né? Não é nem só a questão de partilha de epistemologias diferentes, elas partilham de histórias diferentes. Então, quando a gente pensa, né, até como historiador da psicologia, numa hermenêutica, a gente vai ver que a psicanálise está num contexto não comparável com a análise do comportamento e com a própria TCC. Sim, tem origens e desenvolvimentos diferentes, né? Tem está falando de psicanálise, mas tem N abordagens também que pode aplicar o mesmo raciocínio. E uma coisa que é interessante, às vezes acho que mesmo analistas de comportamento também o fazem, né, nos textos, mas se eu quero vender meu peixe, para quem falar mal do peixe do outro? Esse também que é um... Né, será que eu não consigo justificar ou apontar os pontos, por que eu vou defender tal ideia, ou tal epistemologia, ou tal teoria, sem necessariamente falar, diminuir a importância, apontar problemas. Claro que a gente pode comparar, mas não necessariamente dizer, o outro é ruim, a análise do comportamento é mecanicista, reducionista, determinista,
E é mesmo em muitos pontos, isso não é xingar em demérito. Outra coisa também, o que relembra nesse texto é que, se é que as pessoas leem, os detratores aí, se é que leem, ficam lendo textos lá do início, ficam lendo talvez só os livros sobre o behaviorismo, esquecem mas se quer falar de terapia, não leia nem um livro do Skinner para falar de terapia. Quer falar de terapia, leia os livros recentes, a publicação sobre psicoterapia, análise comportamental é riquíssima, amplamente divulgada tanto em português como em inglês, né? Livros sobre o behaviorismo, acho que a gente devia trancar, só pode fazer quando você vai para uma biblioteca especial, se você tem um assunto especial, para não ficar falando besteira, bobagem, baseado no que é concepção de ciência e misturar isso com psicoterapia. E aí, o que você falou, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, essa história que você falou assim, como é que você defende a sua abordagem? Você precisa falar mal da outra. Sabe o que me lembrou? Você está criticando lá o Bolsonaro e vira alguém para você, e o PT? Me soou muito isso, assim, né? E engraçado isso aparecer no Carta Capital, né? E o maluco dessa história é que no texto dela, ela tenta, né, da Carta Capital, ela tenta fazer uma relação com o capitalismo, o socialismo, tentando misturar as coisas como se fosse, né, uma subserviência, uma metodologia que é só para vender, que é só para ter lucro. Não era uma visão que demoniza o capitalismo. O capitalismo tem seus problemas, sem dúvida alguma, né? Eu até tenho um pensamento de esquerda. Mas, como eu brinquei com o Márcio, às vezes um cachimbo é só um cachimbo, como diria Freud. Ou seja, nem tudo tem a ver com esquerda e direita, né? E isso me retoma também quando a gente vê os textos das teorias da subjetividade, as pesquisas. Quando vai apresentar a sua metodologia qualitativa, o que eles chamam de epistemologia qualitativa, que eu tenho dificuldade de entender a que isso se refere, sempre iniciam criticando os métodos quantitativos, ao invés de meramente descrever como é que foi feita a pesquisa deles e como aquela informação foi produzida, já que eles não gostam de usar o termo coleta de dados, né? Então, como é que a informação foi produzida? Fala só isso, porque tem que criticar os métodos quantitativos para apresentar o seu modo de ver o mundo, né? Ou como se fazia a pesquisa. E de fato, isso reverbera, né? E traz, mais uma vez, essa história do bem contra o mal, dos oprimidos, né, dos detentores dos meios de produção versus o proletariado. Enfim, eu acho que beira aquela contaminação da ciência com a religião. E ela menciona isso um pouco no texto, né? E para finalizar essas coisas que você falou, meu comentário, a sensação que me dá é que a Pasternak também não leu psicanálise no original. Ela leu falando de psicanálise, a sensação que me deu, né? Da mesma maneira, foi bem óbvio que a Ingrid, esqueci o sobrenome dela, que escreveu lá o texto na Carta Capital, certamente não leu nada de análise do comportamento, nada de TCC para escrever aquele texto. Então, fica bem evidente, a gente já viu isso na academia há muito tempo, né, Marcos? As pessoas, elas leem sobre, mas não leem. Leem alguém que fala sobre o assunto, mas não leem sobre o assunto diretamente. E isso traz esse conjunto de más impressões aí. Ou leram ou não entenderam também. A gente não é formação numa determinada área, né? Quantas vezes a gente já não voltou no Ciência e Comportamento Humano de 1953, no comportamento dos organismos, e cada vez que a gente volta lá, a leitura é diferente. Se eu fosse falar do comportamento dos organismos, como eu falava quando eu era aluno de graduação, se eu tivesse a mesma compreensão que eu tenho hoje, você ia dizer, não, mas você não entendeu nada do que você leu no livro. Sim. Então tem esse ponto. E outra coisa, aliás, dois pontos que eu acho também importantes de fazer o recorte, né? Você falou isso, eu esqueço do todo. O que eu estou estudando, qual o meu objeto, qual que é o meu objetivo, isso determina também qual que é o meu método. Está ouvindo aí? Estou ouvindo, que eu estou lendo o comentário aqui do Eric. Se um interlocutor não está sob o controle do que o outro está, isso é um diálogo?
Espera aí, deixa eu terminar o raciocínio, depois você nota assim. Depois a gente responde. Vamos lá, se eu quero postular uma metáfora para explicar como alguma coisa funciona, do tipo id, ego e superego, isso é um objetivo, isso é uma formulação teórica. Se eu quero verificar um princípio comportamental, se eu quero verificar se o que influencia a aprendizagem, isso tem um outro conjunto de formas a gente fazer. Aí, em vez de ficar sentado discutindo uma formulação hipotética, construto, eu vou e testo. Se eu quero verificar se uma determinada intervenção funciona, tem metodologias que, no consenso geral de um grupo de pessoas que se intitulam cientistas numa determinada área, você tem uma metodologia específica. Se você quer comparar duas coisas, se você quer comparar a efetividade de duas intervenções, é um outro tipo de raciocínio, um outro tipo de método no sentido de como, não de como fazer, mas no sentido de como pensar a resposta de um problema, do tipo se é um método indutivo, um método dedutivo, hipotético dedutivo e assim por diante. E um outro problema que eu acho que é mais complicado ainda, e não sei se tem aparecido nas discussões, é de que mesmo que haja evidência, não quer dizer que o raciocínio que explica seja científico. Vou pegar um exemplo. Vamos lá. Um exemplo de uma meta-análise que eu vi sobre EMDR. EMDR, que é uma terapia baseada no movimento ocular. Isso. Então, primeiro, meta-análise, não sei se todo mundo que está vendo está acostumado. Meta-análise é fala um pouquinho. Fala um pouquinho que é meta-análise, por favor. A meta-análise é como se fosse uma reanálise. Eu pego várias pesquisas sobre um tema e aplico novas... vou falar de uma forma bem grosseira aqui, mas é como se eu pegasse as médias dos resultados dessas pesquisas e calculasse a média dos resultados de pesquisa anteriores, de várias pesquisas, né? Claro que usando ferramentas estatísticas bem mais complicadas, para eu saber, olha, o arquivo tal comparou a MDR com questionamento reflexivo. Aí, não, o questionamento reflexivo ganhou. Aí o outro também comparou a MDR com questionamento reflexivo, deu empate. Aí você vai, mas espera aí, será que qual dos dois é melhor? E aí a meta-análise, você pega todos esses artigos e tenta extrair ali uma informação, um número que vai te dizer tem ou não tem efeito, é ou não é melhor. Em MDR, né, os meus movimentos aqui do olho reprogramariam meu cérebro, portanto mudaria comportamento. Quando eu vi isso, achei a premissa meio estranha, com base no que eu entendo de comportamento e de como é que funciona. E aí o que a meta-análise dizia? Primeiro ponto, se você pega EMDR para fobias, problemas de ansiedade, funciona. É melhor que nenhum tratamento, é melhor que placebo, e é tão bom quanto dessensibilização sistemática pura. Certo? Só que o que o pessoal viu também? Que o movimento ocular não tem nada a ver com o resultado, porque é uma terapia de exposição. Entendi. Então, pense sobre o seu medo, vá refletindo, mas enquanto isso, vá olhando esse ponto aqui na tela e tal. Então, o movimento, ele está ali, está presente, a terapia tem evidência, ela funciona, está inclusive no site da APA, né, lá onde tem uma lista de práticas baseadas em evidências, mas a premissa, a explicação de por que funciona, parece, não vou afirmar, estou dizendo que está no artigo lá, parece que não corresponde com a variável importante, né? A exposição é que reduz a fobia. A mesma coisa dos fatores comuns em psicologia, né? Tem inúmeros estudos mostrando que parte do sucesso da terapia não está relacionado se é psicoterapia comportamental pragmática, se é psicanálise, se é análise do comportamento, mas se você desenvolve uma boa relação terapêutica com o seu cliente, né? Se estabelece uma confiança, essas características interpessoais já são suficientes para produzir algum resultado. Então, ela menciona isso no capítulo, inclusive. Então, e aí ela fala até uma comparação na redução ao absurdo, né, de como esperar que um antibiótico ele funcionaria melhor pelo carisma do médico que passa para você para
tratar da sua infecção de garganta. Então Outro exemplo, acho que a gente viu mesmo, a entrevista dela foi naquele canal do Daniel Gontijo, né? Sim. Sim. Ele estuda religiosidade. Ele é um psicólogo cognitivista, é um divulgador científico, tem lá um canal no YouTube bem legal. Aí ele entrevistou os autores do livro, a Pasternak e o Orsi, e aí ele dando um exemplo sobre esses efeitos, tem lá uma meta-análise, pesquisas mostrando que pessoas que têm algum tipo de religiosidade têm um pouquinho a menos, quer dizer, tem um pouquinho a mais de tendência de não desenvolver depressão ou um bem-estar psicológico geral. Mas não tem nada a ver com a religiosidade em si ou com o tipo da religião. Tem a ver com estar em grupos sociais, frequentar lá a igreja, encontros de pessoas, né? Então, a variável que explica é a interação social e não a crença propriamente dita, né? Então, acho que isso tem que ser levado em conta. Até aquelas pesquisas correlacionais, né, que você encontra, sei lá, menor taxa de natalidade em famílias que têm maior quantidade de eletrodomésticos. Aí não faz o menor sentido você achar que uma torradeira causa impotência, né, ou infertilidade. Na realidade, ambos são efeitos de variáveis comuns, né, exatamente o que você está falando aí. Então, você acredita que a terapia por movimentos oculares, na realidade, funciona pelos movimentos oculares, quando na realidade ela é afetada por uma exposição que o próprio procedimento implica. Né? Exatamente. Então, assim, é um assunto super complicado, não dá para discutir com lacração em rede social, essas coisas. Não dá para discutir com título, ou não é. Né? Você tem que, para um diálogo desse, estabelecer, bom, o que a gente está chamando de ciência, quais os parâmetros, o que você entende de efeito, a própria noção do que é eficácia ou não, a própria noção do que é evidência ou não, é aberto à discussão. Sim. Né? Ou a gente define assim, nós dois mesmos já debatemos bastante sobre esse tipo de produção de evidência, e sendo que de acordo com que a APA estabelece, a melhor evidência está lá entre meta-análise e ensaios clínicos randomizados. Então, a análise do comportamento nunca gostou de fazer ensaio clínico randomizado. Então, não mesmo, nem estatística diferencial. A gente estaria ali, os nossos colegas da psicologia cognitiva, eles estão o que eles têm de informação está mais adequado ao conceito de evidência hegemônico, digamos assim, do que o que nós, analistas do comportamento, temos feito. Eu acho que a discussão faz sentido para nós adotar esse tipo de evidência, queremos entrar isso vai virar uma questão de mercado, isso é importante, queremos produzir pesquisas com ensaio clínico randomizado, não que não tenhamos, né? Tem bastante, mas na discussão geral, né? Eu publiquei um livro com a Jennifer, né, que foi aluna de monografia, e a Jennifer, a abordagem de preferência é a psicanálise, mas por aquelas questões lá de horário e tudo, ela acabou fazendo a monografia comigo, né? Então, bacana, a gente foi para um lado de prática baseada em evidências, e no final a Jennifer trouxe a opinião de alguns psicanalistas sobre se a psicanálise, queremos produzir evidência ou não. Super bacana. É uma discussão importante, né? Não queremos discutir evidência, não achamos que essa evidência da ciência natural é bacana. Beleza, toca o barco. Sim. O mesmo vale para nós, na análise de comportamento também. E aí, esse é um ponto, eu vi algumas dúvidas aqui, daqui a pouco eu olho as dúvidas. E, de fato, vem um comentário dela, nesse texto, e tem um pouco a ver com o que o Márcio está falando aqui, que, de fato, os ensaios clínicos randomizados, do ponto de vista da pesquisa, ele perde a individualidade. A individualidade, ela vai ser, de certa maneira, vai perder a importância, porque são usadas medidas de tendências centrais e você vai comparar as medidas de tendências centrais. Então, no livro, ela descreve até de uma maneira bem didática, né, um ensaio clínico randomizado, né, em que um grande grupo de indivíduos com o mesmo diagnóstico, ele é dividido aleatoriamente em dois grupos, um passa por uma terapia, o outro passa por um placebo ou por outro tipo de terapia. Você aplica instrumentos antes e depois das intervenções, também até durante as intervenções,
e você acaba comparando as médias desses dois grupos para você, com estatística inferencial, para você ver se o que funcionou, o que não funcionou, o que funcionou mais ou menos. Né? Agora, eu fiz uma live com o Ezequias que é bem interessante, porque por mais que ele trouxe uma coisa que eu não tinha pensado, que por mais que a pesquisa ela seja nomotética, né, no sentido de que vai tentar ver o que funciona para o geral, perdendo um pouco de vista ao indivíduo, quando ela gera um protocolo bem sucedido, aí ele volta para o indivíduo. Aí é ideográfico de novo. Exatamente. É ideográfico de novo. Né? Então, isso é interessante. Né? E você vai, ou seja, é um caminho que esse terapeuta vai seguir, vai tentar seguir para pessoas que têm semelhanças com aquelas que se beneficiaram daquele tratamento, mas sempre atentos, né? E tendo um respeito com o conhecimento com aquela pessoa que está na sua frente, de que não necessariamente aquilo ali vai se aplicar do mesmo jeito com ela, ou encarar o protocolo de uma maneira rígida. Né? Então, a gente, quando o Márcio falou assim, então o behaviorismo radical ele preconiza o indivíduo, ele é uma abordagem ideográfica. Né? As análises funcionais são individuais, e a crítica dessa psicanalista que escreveu esse texto, ela é bem injusta nesse sentido. Né? Então, as intervenções comportamentais, a partir da década de 80, elas focaram o indivíduo, focaram nas análises funcionais individuais, e muitos analistas do comportamento têm muita dificuldade com esses ensaios clínicos randomizados, como uma metodologia de produção de evidências, justamente no sentido de perder, né, um pouco a questão do indivíduo. Tá? Mas, de qualquer maneira, alguma evidência precisa ser produzida. Né? E uma não invalida a outra, mas, de fato, na minha concepção, os ensaios clínicos randomizados, eles são uma evidência importante, mas eles não resolvem todo o problema. Acho que há espaço para outras metodologias, que, por exemplo, as pesquisas de processo, que eu acho bem interessantes, em que você tenta avaliar no nível mais individual se aquilo que você está fazendo dentro do consultório vai afetar a probabilidade de ocorrência de um comportamento de relevância clínica ali, naquele contexto, podendo utilizar um delineamento ABA, ABAB, ABC e tentar obter uma validação de uma pesquisa de processo. Então, não se fiar apenas na pesquisa de resultado, porque a pesquisa dos ensaios clínicos randomizados são pesquisas de resultado. Mas a gente pode também fazer pesquisas de processo. E o que isso é importante? Porque o processo comportamental em laboratório, ele já foi ratificado, corroborado várias vezes. Né? Trocadilho assim com ratificado, hein? Só um pouquinho, é bom o trocadilho. Ratificado foi bom. Agora que eu entendi a multicontrolado. Os ratos nos ajudaram muito nisso. Mas, de fato, eles ainda precisam ser ratificados, corroborados no contexto aplicado. Né? E a pesquisa de resultado não traz isso. Certo? Então, esse é um ponto a se considerar aí. Mas, de qualquer maneira, como a gente vê alguns comentários de alguns analistas do comportamento, porque se não tem evidências baseadas em ensaios clínicos randomizados, não serve para nada. Não tem validade científica nenhuma. Isso é outra história. Aí abre-se outra discussão. Sim. O validade científica tem mais a ver com o método e o raciocínio e de como demonstrar do que evidência. Evidência, eu não estou discutindo cientificidade, estou discutindo se funciona. Uhum. Né? Acho que essa diferença que você falou de pesquisa de processo, pesquisa de resultado, acho que ratifica o que eu estava dizendo olha, depende do que você quer demonstrar. Se eu quero conhecer concepções de um ser heteronormativo sobre a extrema-direita, eu vou te entrevistar, eu vou perguntar, eu quero conversar com você. Me entrevistar, não. Não esculhamba. Eu vou fazer uma conversa, um diálogo. Agora, se eu quero saber qual percentual de pessoas no Brasil tem ideias favoráveis à extrema-direita, não tem nada de individual. Eu tenho que simplesmente formular uma pesquisa objetiva, aplicar questionário, selecionar com bastante cuidado a minha amostra. Sim. Se eu quero
analisar o efeito de uma intervenção, de uma palestra que seja, de um vídeo motivacional sobre a atitude das pessoas em relação à extrema-direita, ou eu vou para um experimento, ou eu vou para um ensaio clínico randomizado. É esse que o mainstream da ciência usa para procurar. Então, não tem a metodologia, a forma. Depende qual o seu objetivo, o que você quer demonstrar. Se é para defender uma ideia, aí os métodos são da filosofia, são o princípio polar de um conceito para debater um outro, redução ao absurdo, né? Então são outros métodos para eu produzir um conhecimento que é de base teórica. Se a minha forma de conhecimento é por revelação, então eu estou no campo do conhecimento religioso. A mim foi revelada a informação. Não há o que se discutir sobre isso. Segue em frente, né? Sim, sem dúvida. Vamos ver as perguntinhas aqui que o pessoal fez. Vou ver se eu consigo resgatar, que eu não sou muito bom nisso aqui, não. Quando você olha aí, eu estou vendo aqui o post da BPMC, tem aqui a expressão formato robotizado. Eu tinha lido no artigo no artigo da Ingrid aqui, da Carta Capital, colocando o autismo no meio, mas sumiu, eles tiraram do artigo. Nossa, aqui. Deve ter pegado muito mal. E aí, falando de autismo, é muito louco, né? Porque, assim, eu fico me perguntando em que você está ajudando, em que você está robotizando uma criança ou conformando essa criança a um agente controlador, ensinando a criança a comer com a própria mão, ou ensinando a criança a falar, ou a se vestir sozinha, ou escovar os dentes. Será que isso não é importante? Né? Em que sentido essa é uma intervenção que invalida a subjetividade dessa criança em prol do benefício do agente controlador, terapeuta, pai? Assim, isso, para mim, queria te ouvir sobre isso. Isso não faz o menor sentido. Não há. É difícil a gente colocar tudo e nenhum na frase, né? Mas eu vou arriscar aqui. Não há nenhum procedimento baseado em análise do comportamento aplicado com crianças com autismo que não seja simplesmente uma organização de como a educação formal ou não acontece no dia a dia, nas casas, nas escolas. A forma que uma criança, o procedimento que a gente usa para ela aprender a ler, escrever ou a nomear um conceito é exatamente o que acontece com qualquer pessoa, só que ali está mais formalizado. A gente põe uma lente no que está acontecendo ali. Mas são os mesmos processos comportamentais, só que um pouco mais estruturado. Eu sempre digo para o pessoal, nos alunos, estagiários, se a gente pegasse o que a gente usa para ensinar as crianças, trabalhar com as crianças com autismo, e levasse para a educação formal, a gente já tinha conquistado Plutão. Assim, o mundo teria avançado e acelerar, mas assim, loucamente a aprendizagem das crianças. Acontece um monte de coisa lá na escola, em casa, tudo ao mesmo tempo agora, a pessoa vai aprendendo aos trancos e barrancos ali. Quando a gente está trabalhando com a criança com autismo, são os mesmos processos. Não tem... você pegar o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Estou vendo até que você tem 2 ali, né? Esse livro aí, ele não é um livro de princípios básicos de análise do comportamento aplicado ao autismo. Ele é um livro de princípios básicos sobre análise do comportamento ser humano. Se a gente fosse reescrever esse livro aí para princípios básicos de análise do comportamento para pessoas com diagnóstico de autismo, a única coisa que a gente ia fazer era colocar autismo depois de algumas frases para princípios, né? Recrutamento, generalização, discriminação. A forma de aprendizagem é a mesma. Eu concordo contigo. É uma visão muito limitada, muito restrita do que é aprendizagem ou de quais os recursos que eu tenho disponíveis no momento. O que eu sei é que tem milhares e milhares de pais que vão aos consultórios e pedem assim, você tem diploma de ABA? Porque eu quero que meu filho tenha um tratamento ABA. Por que isso acontece? Porque funciona, tem mostrado efetividade. Aí sim, os analistas do comportamento que trabalham com autismo, muito mais do que os clínicos, se preocuparam muito mais tempo em produzir evidência. Então você tem protocolos, você tem manuais, você tem muito mais procedimentos para trabalhar, né? Mas acho que é uma falta mesmo de entender o que é o processo,
que é uma concepção de aprendizagem para usar essas palavras de... Não só do autismo, né? Se dizia o mesmo lá do Watson, uma visão do autômato, do homem, do robotizado. Mesmo o Watson, tadinho, às vezes analistas do comportamento ficam botando coisas na conta dele. Teve uma época que eu comecei a ler os originais do Watson e coisas antes do Watson. Muita coisa interessante. O princípio do reforçamento vem muito antes do Watson, gente dando comidinha para rato em laboratório, em 1916 ali. O próprio livro do Watson, alguns livros, são muito interessantes. As ideias são muito parecidas com o que a gente tem hoje, de como conduzir terapia, de onde a gente quer chegar. Só que se focou num pedacinho ou no outro, se lê só o manifesto, que é mesmo chute no balde, né? Mas a concepção de entender de fato o comportamento humano em toda a sua complexidade está desde os primórdios lá. Não tem nada dessa de autômato e robozinho, não. Autômato e robozinho é que fica repetindo essas coisas sem pensar. Concordo. Cara, eu não estou conseguindo resgatar os comentários mais antigos. Eu sou muito incompetente nesse negócio aqui. O José Marcelo colocou um comentário aqui longo que eu também acabei de perder. Me desculpe aí, gente, a incompetência. Opa, consegui, peraí. Agora eu consegui. Consegui. Tá. Aqui, ó. Eu tenho uma crítica à premissa de controle própria dos métodos empíricos. Como conter as variáveis são tantas que podem influenciar nos resultados de uma pesquisa dessa natureza? Mais uma vez, eu vou resgatar uma coisa que o Márcio falou. Depende do seu problema de pesquisa. Há problemas de pesquisa que você consegue ter um controle bem considerável das variáveis. Nunca é um controle absoluto. E se tem uma contribuição filosófica que o Skinner trouxe, é de que você não precisa de um controle absoluto. Você precisa de regularidade. Você precisa verificar reiteradas vezes com o mesmo organismo ou com mais de um organismo, que quando você manipula uma variável, quando você mexe uma peça num tabuleiro, isso vai produzir ou vai estar correlacionado a outro movimento. É essa a lógica. Obviamente, a pesquisa no ambiente aplicado, você não vai ter um controle absoluto das variáveis e vai ter um controle muito mais frágil das variáveis, né? E uma das formas, inclusive, de você lidar com essa ausência de controle nas pesquisas de resultado são os ensaios clínicos randomizados, porque você vai utilizar a estatística como uma forma de você equiparar esses aspectos não controlados individuais que podem acabar contaminando o efeito que você está tentando observar. Então, há meios de você tentar minimizar o controle de variáveis não controladas, variáveis estranhas. Agora, essa é outra retórica que também ela é pouco útil, ela é pouco pragmática. Você fala assim, se eu não tenho controle absoluto, eu não tenho controle nenhum. Então, não vale a pena fazer uma pesquisa que tente minimizar a ausência de controle. Não, isso não faz sentido. Né? O controle existe, nós tentamos investigar como é que ele se dá, sabendo que a gente não vai ter controle absoluto e está tudo bem. O que importa é que a gente parar para pensar quantas pessoas não respondem do mesmo jeito ao antibiótico, que as condições são muito mais controladas, né? Então, você começa com antibiótico e a sua garganta não inflama. Você tem que voltar ao médico e passar outro. Né? Aí você vai abrir mão de todo antibiótico por causa disso? Por causa desses aspectos não controlados? Né? Então, inclusive, tem até pesquisas de marcadores genéticos para saber qual que é o antibiótico que vai funcionar melhor para você, para minimizar a ausência de controle. Mas ainda assim, haverá ausência de controle. Então, o fato da gente não ter um controle absoluto não quer dizer que a gente não deva tentar controlar aquilo que a gente tem controle. Sim, sim. Você quer falar um pouco sobre isso, Márcio? Não, tem toda a razão. O controle absoluto é o determinismo laplaciano. Tá? Para poder prever tudo que vai acontecer, eu tenho que saber todas as variáveis do início do universo e dali para frente você consegue prever tudo, você vira Deus, né? Não existe a ciência, a gente avança de pedacinho em pedacinho. Qualquer linha de pesquisa, pega, por exemplo, se alguém tiver interesse em ilustrar o que você está dizendo, basta pegar as suas próprias pesquisas. Você vem há 20 anos estudando variáveis que afetam correspondência de fazer e dizer. Ou fica mais de 20 anos. Se alguém pegar a sequência dos textos que você foi produzindo, vai vendo, aqui é
um saltozinho pequenininho ficou faltando aqui, aqui a gente não pensou nisso, na outra conserta, né? E aí a ciência vai avançando, quanto mais a gente fica sabendo né, quanto mais controla a variável, mais confiável, mais previsão a gente tem, né? Quem sabe daqui a uns tempos a gente consiga prever exatamente né, com muita precisão, assim, tal pessoa tem uma chance de 98,5% de desenvolver depressão, dadas tais e tais variáveis presentes na vida dela. Efeitos, né, de medicamentos, eu lembrei de pesquisas na área de psicofarmacologia. Você bota ratinhos em diferentes esquemas de reforçamento, um DRL, um DRH, ou, né, esquemas que geram diferentes taxas de respostas, e você dá um determinado, sei lá, um fluoxetina ou um psicotrópico qualquer por ratinho, a depender de qual a história, de qual o esquema de reforçamento ele estava se comportando ali, o efeito é oposto. Né? Você dá um ansiolítico, você esperaria que ele diminuísse ali uma atividade, ele faz aumentar. Já o coleguinha dele que está num esquema diferente, reduz a taxa de respostas. Né? Então, é tudo bem complicado mesmo, não é? Não, é complicado. E pesquisas assim são brilhantes. Pesquisas assim são brilhantes, porque ao invés de você falar assim, cada um fez de um jeito diferente por causa da história, não, você vai lá e manipula a história. Eu sempre fui fascinado por esse tipo de pesquisa. Né? Você manipula a história para você ver de fato, de fato, a história afeta. Só que vai ser uma história pré-experimental não controlada, é uma história experimental controlada, e de fato eu vi que ela afeta como é que ele vai reagir ao medicamento. Exatamente. Tem uma pergunta aqui complexa, não sei se é um comentário do José Marcelo. Estaria satisfeito em ser um robô, mas conhecendo as leis naturais que regem o comportamento de que um fantasma mentalista produto do acaso? A C não define o organismo como robôs. Você conseguiu entender? Ele está afirmando? Acho que ele está afirmando. Eu estaria satisfeito em ser robô, mas conhecendo as leis naturais que regem o comportamento do que um fantasma mentalista produto do acaso. Acho que eu entendi o que ele quis dizer com isso. Eu também, eu concordo com ele. Então, faz sentido. Né? Se eu sou robô no sentido de que o que eu faço pode ser descrito, previsto e até certo ponto controlado, é muito melhor do que, já que não dá para controlar tudo, eu vou abrir mão totalmente do controle e achar que o que é determinado pelo acaso, por um erro iniciador e coisa do gênero. Só fazendo justiça, a psicanálise ela também parte do pressuposto, a parte de um determinismo. Né? Não é um determinismo determinismo psíquico. Né? Então, ela não vai tentar relacionar com... não vai admitir que vai tentar relacionar com o ambiente, mas relacionar com o que a gente apreende do que a gente viveu, do que a gente fantasia do que a gente viveu, né? Mas ela também é determinista, ela não compactua com a noção de livre-arbítrio. Né? E aí tem outra coisa que você falou, mas que me chamou muita atenção, e eu acho que ratifica um pouco a minha tese, de que outras abordagens psicoterápicas, elas padecem da mesma falta de evidência que a psicanálise padece. E a Pasternak escolheu a psicanálise, talvez porque tenha mais apelo e coisas do gênero e tal, mas existem outras abordagens também que estão, né, tá lá no CFP, são consideradas práticas, do psicólogo, que a gente aprende na faculdade, mas que também padecem dos mesmos problemas. Inclusive, muitas formas de intervenção na análise comportamental também não têm evidências baseadas nos ensaios clínicos randomizados, como é o próprio caso da PCP. Né? Mas, enfim, pode falar. Não, tem uma coisa que é super importante de falar sempre que se fala em evidência. Aliás, duas coisas muito importantes. Uma, você disse, pessoas que falam assim, se não tem ensaio clínico randomizado, então não tem evidência. Uhum. Se você está usando evidência pelo que a força-tarefa da APA, os textos da APA definem, ensaio clínico randomizado é um dos tipos de evidência, a melhor evidência, mas não significa que seja... Se eu quero usar a psicoterapia comportamental pragmática, clínicos randomizados, eu vou procurar um experimento. Se não tem um experimento, eu vou procurar um estudo de caso.
Se não tem um estudo de caso, eu vou pedir para o Guto me contar o relato profissional dele oralmente. Né? Então, um estudo de caso está me dando alguma orientação, de alguma evidência empírica. Né? E outra coisa é, não existe a rigor ou conceitualmente evidência da psicanálise ou evidência da análise do comportamento. A própria noção de evidência, dentro desse discurso de prática baseada em evidências capitaneadas pela APA, é a evidência da prática X para o problema Y. Então, evidência da dessensibilização sistemática, que por acaso é analítica comportamental, para o tratamento de fobia específica. Evidência de uma psicoterapia breve, não sei o quê, para transtorno de estresse pós-traumático. Né? Eu acho que, inclusive, vale a pena, fica a sugestão para quem quiser entrar lá no site da APA, na lista das evidências, é sempre o nome de uma técnica específica e um problema específico. Não tem como validar uma terapia inteira para todos os problemas de comportamento do mundo. Né? Não, sem dúvida alguma. E um ponto importante também é que uma coisa é você ter evidência de que não funciona, ou que não funciona em relação ao placebo, que não funciona em relação à fila de espera, ou que não funciona em relação a outra abordagem. Outra coisa é não ter evidência por não ter sido pesquisado ainda, com essa metodologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? O que a Pasternak traz no capítulo dela, e não é novidade, então vários autores já falaram isso, ela reconhece na entrevista que eu assisti ontem também, na live lá no canal do Daniel, é que, há um conjunto de evidências em ensaios clínicos randomizados que não funcionam para problemas específicos, como o Márcio está falando. Né? Então, não há um teste geral de uma abordagem. Tipo assim, TCC é boa mesmo para valer. Não vai ter isso. Vai servir para aquilo, para dor no pé, comichão, frieira, depressão, pânico. Não. Vai ter um conjunto de evidências. E aí as pesquisas de meta-análise são muito importantes por isso, porque elas compilam vários ensaios clínicos randomizados, até outros tipos de evidência, de uma maneira quantitativa. E aí tenta usar para demonstrar que aquilo ali ela serviu para tratar daquele aspecto específico. Mas não é um teste da TCC como um todo. Né? A gente tem que tomar cuidado quando o psiquiatra vira para a gente e fala, não, para isso aí é bom a TCC. Será? Será que para isso, né, que eu fui diagnosticado, a TCC é mais indicada mesmo? E é isso que a prática baseada em evidências ela vem a esse serviço. A ideia é do serviço ao usuário. Né? Para escolher a melhor. No livro lá que eu publiquei com a Jennifer, que era sobre prática baseada em evidências e transtornos alimentares, a gente descreve lá algumas pesquisas que compararam psicanálise e terapia comportamental cognitiva para não sei se bulimia, alguma coisa específica de transtorno alimentar. Então tem lá a evidência. O que está dizendo? Funciona. Só que o que está dizendo também? O efeito foi maior com o TCC e foi menos tempo. Então também não é uma questão maniqueísta, funciona ou não funciona. Né? Sim ou não, é ou não é. É quanto, o tamanho do efeito, quando a gente fala em meta-análise. Né? Ou é melhor do que placebo, mas não é melhor do que TCC. Mas melhor em que sentido? Né? É mais rápida, mais remissão de sintomas, por exemplo. Menos abandono. Menos abandono. Né? Que também é uma VD importante desses dados. Sim. E, ao mesmo tempo, quando você pegar, por exemplo, pelo menos a ACT ou a FAP não tem tanta evidência ainda, mas está tendo, está no caminho. A ACT tem evidência, um pouco mais de evidência para alguns problemas específicos, mas pressupõe uma análise funcional. Um terapeuta que aplica a ACT, ele vai, mesmo que seja para um grupo grande, ele vai fazer uma análise funcional daqueles indivíduos. Então, você falar que não gera autoconhecimento, de fato, é uma crítica leviana. Mesmo em pesquisas com ensaios clínicos randomizados. Se você olhar o protocolo, né, até o protocolo da DBT, que é um protocolo bem rígido, tem etapas lá, assim, do cara entender por que ele está se cortando, por que ele está se machucando, batendo a cabeça na parede, por que ele está se isolando socialmente. Ele entendeu o que o leva a se comportar dessa maneira. Mas isso não...
Aí que é outra coisa que está no texto lá da Ingrid, são automatizadas e não buscam os porquês. Buscar porquê não é a praia da análise do comportamento. O porquê é um comportamento verbal que não é a causa de outras coisas também. É totalmente diferente. Não tem porquê por trás de comportamento. Tem outro comportamento, tem outra explicação, mas que não é para nós a causa, né? A gente tenta ver quais são os fatores que alteram a probabilidade de ocorrência. Os eventos a eles relacionados. É isso que a gente busca, é a nossa investigação. Tem uma pergunta para você aqui, Márcio. Professor Márcio, é fato que B.F. Skinner integrou um grupo contra pseudociências? Que Skinner integrou um grupo contra pseudociências? Não conheço, não. Não vou falar, não. Citado no texto lá da... Eu também não conhecia, mas foi citado no texto da BPMC. Então, foi o César Rocha que escreveu, presumo que seja uma fonte confiável. Deixa eu só aproveitar e mandar um beijo. Eu vi aqui, simpatizante presente, mandar um beijo para minha tia Silvia e para o tio André, que estão assistindo aqui, acompanhando. Não são analistas do comportamento, mas estão nos prestigiando aqui. Maria José, minha sogra, também apareceu aí. Um beijo para ela. Não sei se ela está beijo ainda. Maria José. Beleza, eu acho que a gente... Tem um comentário do Eric aqui, não sei se ele está aí ainda. Concordo. Pode falar. Que vocês antes apontaram, o crítico não leu, entendeu a fonte há muito tempo. Tem a impressão de que alguns críticos escrevem para si, o suposto interlocutor, aí cortou o restinho aqui, texto criticado. Eles fizeram uma boa discussão aí sobre isso. O que leva as pessoas a não lerem na fonte, a lerem fontes secundárias e criticar de uma maneira leviana. Eu tenho uma hipótese. Pode falar, Márcio. Não, eu ia dizer que assim, então, o importante não é... Vou chutar aqui, não tinha pensado sobre isso antes, mas assim, não é ler na fonte do tipo ler o Skinner. Mas ler a análise do comportamento. Para entender a análise do comportamento, eu sempre sugiro que a pessoa leia, principalmente não leia Skinner. De vez em quando, vamos fazer um movimento para parar de ler Skinner na faculdade. Né? Vamos ler coisas atuais na faculdade. Quem lê Skinner vai fazer mestrado, doutorado, quer estudar história do behaviorismo. Né? Eu brincado que o behaviorismo é um adolescente em crise. O que é a literatura sobre o behaviorismo? É a literatura sobre o que ele é. Então, quem somos? De onde viemos? Mas o basicão é o mesmo desde lá do Watson, né? De uma ciência natural. É o mais importante. Então, leia texto de analistas do comportamento para entender sobre a análise do comportamento. Né? Não necessariamente ficar lendo ou Freud ou Skinner para ler na fonte. E ler e conversar com quem é da área, porque o entendimento do que é a análise do comportamento, ele é uma construção cultural. Né? Nós dois lemos o mesmo texto e quando a gente discute ali, nós temos interpretações diferentes do mesmo texto de análise do comportamento. Né? Sem dúvida. Pensando um pouquinho sobre o que leva as pessoas a fazerem críticas, assim, uma hipótese minha, que também pode ser testada empiricamente, é para ganhar biscoito. Né? Ou seja, você adquirir adeptos que elogiem a sua eloquência, concordem com o seu pensamento, é uma retórica, né, gente? Então, e de fato, quando você tem uma retórica, esse é um ponto bem importante para a gente entender o que controla o comportamento do cientista, ou do professor, ou da pessoa que escreve essa coluna lá na Carta Capital, ou o que controla o comportamento da Natália, né, Pasternak e o Carlos. Que isso vai ajudar a gente a entender o que o leva a fazer críticas levianas ou críticas mal informadas. Né? Então, primeiro, é custoso você ler lá analistas do comportamento para entender nada do comportamento. Então, talvez seja melhor você ler alguém que já corrobore aquilo que você já pensava com seus preconceitos. E se vai ter uma audiência que vai te aplaudir falando isso, né? Então, até comecei brincando que o texto da Natália é passional, e eu acho que é passional mesmo, inclusive algumas críticas que ela faz da psicanálise, eu acho que não procedem. Eu acho que a descrição que ela fez do inconsciente ali como depósito de conteúdos lá, de coisas recalcadas, bababá, ela não precisa ser muito especialista em psicanálise para entender que não é bem assim que eles veem o inconsciente. Né? Ela descreve também de uma maneira bem caricatural a psicanálise naquele texto.
entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? E, mais uma vez, acho que o modo de descrever ali tem tudo a ver para ratificar o ponto de vista dela. Então, quando você entra numa discussão, muitas vezes, o que controla o seu comportamento, quando você está discutindo com um amigo, qual que é a melhor banda grunge, né? Ou qual que é o melhor pedal para você tocar uma música, às vezes, não é encontrar o melhor pedal para tocar aquela música, ou qual que é a melhor banda grunge, é vencer aquela discussão, mesmo que você utilize argumentos que, enfim, como se na guerra e para vencer uma treta valesse qualquer coisa. É a sensação que me passa em alguns momentos. Descrever também qualquer coisa é muito complicado, é por isso que os cientistas não dialogam no Facebook, eles escrevem artigos extensos citando fontes. Descrever o que é a análise do comportamento, é possível que se a gente pegar 10 textos quaisquer, que a gente discorde de metade desses textos sem ler muito, né? Mesmo um comportamento, tem textos e textos com definições diferentes de comportamento. Então, se eu for começar a escrever um texto, o comportamento para análise do comportamento não vai ter nenhuma definição ali que vai agradar 100% da comunidade, né? Não. E quanto mais a gente lê e mais entende, mais difícil fica falar sobre os conceitos. Esses dias lá no mestrado aconteceu um negócio bem engraçado. A gente deu um texto sobre análise funcional, 2 alunos, uma analista do comportamento e um da teoria da subjetividade, iam apresentar o texto sobre análise do comportamento, e eles fizeram um quiz para a gente responder online sobre os textos durante a aula, né? E as perguntas eram de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, com afirmações extraídas dos próprios textos. Eu fiquei em penúltimo lugar. Uau! Porque ele te dá no final as respostas. 3 perguntas eu perdi porque eu fiquei pensando, faz sentido isso? Mas estava no texto, era uma frase do próprio texto, né? Entendi. Então, dizer ontologia é um negócio bem complicado, né? Então, tem que, olha, o meu recorte é esse, o recorte é esse, aqui eu estou dizendo do que o Skinner, na década de 50, na obra tal, no parágrafo, chamou de comportamento, eu vou partir daqui, não estou considerando que existem outros tipos e tais e tais. Você tem que fazer todo um mise-en-scène ali para dizer, olha, não é o comportamento, não é a psicanálise, não é a análise funcional, não é o inconsciente. E aí textos que querem lacrar vão invariavelmente pegar pedaços, partes Aliás, nem qualquer texto, você pega sem pegar parte, não tem como, né? Mas vai pegar partes e pressupor o todo, né? Da mesma maneira que a Pasternak fez. Então ela fala assim, como não tem, ou como as evidências de pesquisa não tem, de ensaios clínicos randomizados, não favorece a psicanálise, ela não tem evidência. Né? A primeira parte do texto é esse, falando, invalidando, não é científica nesse sentido, então, mais uma vez, retornamos ao que a gente chama de ciência para poder dizer que faz sentido ou não o que ela está falando. O que você me falou remete muito ao conceito de regras, né, que é um grande angu de caroço na análise do comportamento. Então, assim, regras aqui eu vou usar definido que nem Skinner definiu, Mas eu não estou dizendo que para regras tipo discriminativo, não. Eu estou usando a definição do Skinner. E, de fato, como é um conceito que é muito complicado, né, imerso em muitas controvérsias, você tem que fazer esse recorte mesmo, até um termo técnico da análise do comportamento. O Eric está lembrando aqui da Rebaque, edição especial de 2013, que é só sobre o que é comportamento. E aí virou um angu de caroço lá. O próprio professor Todorov me confidenciou uma vez que se arrependeu de ter colocado a mão no vespeiro. Mas é importante, tem que discutir, mas acho que sinaliza bem. Quem escreveu lá? Os grandes nomes da análise do comportamento no país. Não deveria, a princípio, pensar aí quase um século de 70 anos que a gente usa o conceito, a gente não sabe definir o conceito basilar nosso, que o que é comportamento. Análise do comportamento. A gente não se entende o que é análise do comportamento. Tem uma pergunta aqui do Pedro, eu acho que a gente já pode ir encerrando também, né, Márcio? Já. Muito bom. E já. Em relação à falácia de que a análise do comportamento busca controlar seus clientes, isso pode derivar do desconhecimento acerca da natureza da causal funcional da análise do comportamento?
estereotipando tal relação em uma lógica mecânica? Essa é uma velha confusão. O Márcio pode complementar, mas é uma velha confusão mesmo, né? Isso que ele fala disso, né? Tem a ver com o que eu estava falando antes. Não há problema nenhum você tentar exercer algum controle sobre o comportamento do indivíduo que te procura para tal, que ele está em alguma espécie de sofrimento, né? Então, acho que dificilmente alguém discordaria que se alguém te procura porque está vomitando depois que come demais e quer parar com isso, que você poderia fazer alguma intervenção para exercer algum controle sobre o comportamento. Então, se você pede para esse cara associar livre, se você analisa o sonho do cara, interpreta o sonho do cara, se você devolve uma interpretação, se você analisa os lapsos verbais do cara, meu amigo, você está controlando o comportamento. Isso que ele fala isso muito claro. Da mesma maneira, em ACP, né, em terapia centrada na pessoa, se você reflete sentimentos, se você fala para ele, olha, deve ser muito difícil para você me contar isso, você está controlando o comportamento também, certo? Agora, nós, analistas do comportamento, tentamos investigar como esse controle se dá, ao invés de negá-lo. Então, acho que o buraco é um pouco mais embaixo ainda, né, dessa visão, mais uma vez, maniqueísta, né, de que é como se controlar fosse do mal. Não, todo mundo controla. Né? Então, você que deixa um bilhete na porta da geladeira, meu amor, por favor, passe e compre pão, você está exercendo controle sobre o comportamento da pessoa, querendo ou não. Se você diz obrigado por ter comprado pão, é um super efeito sobre o comportamento. É um super controle sobre o comportamento. Se alguém tá conversando com você e você está isso é um super efeito do comportamento. Fica conversando com alguém e faz cara de paisagem, vê se a pessoa vai continuar falando. Não vai. Você quer que a pessoa continue falando? Fica, que legal, bacana. Então, a noção de controle, eu acho que não é uma falácia dizer que quer controlar comportamento. Tudo que eu faço profissionalmente, e às vezes não, o que eu posso fazer para controlar comportamento ou prever, no sentido de pessoa está fazendo algo, ela me procura pedindo ajuda, ela quer modificar o comportamento dela. O que eu vou fazer? Eu entendo, eu estudei para saber que variáveis afetam o comportamento, variáveis controlam o comportamento. É isso que a gente faz. A nossa profissão se dedica a entender e a fazer isso todos os dias. Esse é o nosso fetiche. O nosso fetiche é controlar o comportamento dos outros. Tem uma pergunta aqui especificamente sobre a PCP, da Maria. A PCP tem mais evidências para quais casos específicos? A gente não tem pesquisa de resultado em PCP ainda, a gente só tem pesquisa de processo, né? E que demonstra que o questionamento reflexivo foi eficaz para a mudança de regras que o terapeutizando trouxe e que foi mais correlacionada com relatos de mudança de comportamento do que quando a regra é emitida pelo terapeuta, por exemplo, né? Algumas pesquisas que mostraram a eficácia do reforçamento diferencial, mas o reforçamento diferencial não é uma prerrogativa da PCP, isso é um princípio comportamental para lá de referendado na análise do comportamento, mas sim, são mais pesquisas de processo que pesquisas de resultado. O que o Antônio está falando aqui é que basicamente o que a Pasternak disse que se não for pela cartilha da PBE, então não é ciência nem científica. Eu tive um pouco essa sensação também, tá, Antônio? Mas no capítulo dela, ela não se restringe a isso. Ela vai até na história da psicanálise, ela vai até falar dos estudos de caso do Freud, ela questiona a própria noção de inconsciente. Então ela dá uma aprofundada nesse ponto. Mas se você lê o início do capítulo dela, ela passa essa impressão, sim, que, enfim, é o que controla o comportamento dela. Eu acho que ela teve... A gente até falou isso um pouco mais cedo na live. Ela tem uma visão relativamente reducionista do que é científico ou não. Né? E, mais uma vez, isso é uma discussão mais para a filosofia da ciência do que ela adotar um modelo e o que se enquadra nesse modelo é científico, o que não se enquadra não é. Mas, como a gente vem dizendo, a análise do comportamento não tem nada a ver com isso. Né? Essa é a opinião da Pasternak, e é psicanalista para se defender. A gente achou nada pertinente retomar críticas, ressuscitar lá o Judas ou o Espantalho para fazer críticas à análise do comportamento.
Desde que fique claro, ó, de acordo, eu entendo que é ciência aquilo que está baseado em evidência. Pronto, é a sua opinião, defenda a sua opinião. E se eu acho que ciência é isso, o outro acha que não, defenda a opinião. Não é nada mais do que isso, né? A gente tem que levar menos a sério também, porque no fim das contas, boa parte do que a gente discute, por mais que use termos técnicos e elegantes, é nada mais do que opinião. O que é ciência ou não é nada mais do que uma opinião, por mais que seja Karl Popper, Thomas Kuhn, sim, Carlos Augusto de Medeiros, Márcio Bois, é opinião. Sem dúvida. Então, gente, vamos ficando por aqui. Lembrem-se de seguir o Instituto Walden 4, seguir Márcio Moreira, seguir Pragmática Psicoterapias, seguir Carlos Augusto de Medeiros. Se inscrevam nos nossos canais, assistam nossos vídeos, curtam, comentem, tirem suas dúvidas, vai ser um prazer interagir com vocês. Muito obrigado, eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo, mas teve a participação do José, teve a participação do Pedro, do Eric, da Maria, talvez eu tenha passado batido em alguém, me desculpe, mas obrigado a todo mundo que participou, Lucas bateu palminha aí, o pessoal que participou com a gente, foi bem bacana. José está pedindo live 2 já pela segunda vez, então, quem sabe a gente pensa aí. De vez em quando a gente faz live juntos, bater um papo com vocês é bem divertido. Então eu vou me despedir primeiro, depois eu vou deixar o Márcio despedir e aí eu vou encerrar a live, certo? Gente, foi um prazer estar com vocês essa noite, ter essa audiência qualificada discutindo esse tema aí tão relevante. Como sempre, um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Gente, obrigado aí pela participação, pela interação, pela audiência. Sigam lá também no Márcio Borges Moreira, no @Márcio Borges Moreira, no @Instituto Walden 4. E, Guto, muito obrigado pelo convite. Sempre bom conversar sobre esses assuntos. A gente volta numa próxima aí. É nóis. Até mais, moçada. Falou, tchau. Tchau.